Meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aí chegando ao fim do final de semana, não é? Hoje é domingo e estamos nos despedindo aí de mais uma semana e dando bem-vindo à semana que se aproxima, com perspectivas que se renovam, não é? A esperança que se renova, a esperança do milagre que não veio essa semana, da vitória que não se concretizou, do projeto que ainda não teve o seu ápice com a realização do mesmo. Esperança de dias melhores, que semana que vem seja melhor do que a semana que passou, com a esperança de que venhamos conquistar o que não conquistamos, enfim. Essa é dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ano após anos, a vida vai continuando. Enquanto a vida continua, a esperança deve estar firme. Devemos sempre acreditar, confiar, permanecermos na convicção de que Deus tem cuidado de nós e com certeza sempre terá o melhor para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que depositam nele a sua fé, a sua confiança. Eu quero já cumprimentar todos que estão aí entrando na live, estão nos acompanhando. Já me surgem aqui alguns nomes e eu não quero estar citando nome após nome para não prejudicarmos aí o nosso momento de reflexão, que será rápido, ok? Para não demorarmos muito no vídeo, mas no final eu vou estar aí citando os nomes das pessoas que estão conosco. Eu quero pedir a você que compartilhe essa live, porque eu quero convidar vocês para uma rápida reflexão na palavra de Deus, que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Coríntios, lá na Grécia, no capítulo de número 11. Não é? Se tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, por favor, fique à vontade. Faça como os crentes bereanos, né? A palavra diz que quando Paulo ministrava, eles estavam com as escrituras ali conferindo, ver se Paulo estava falando de acordo com as escrituras. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Mas a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo de número... Vamos começar aqui a partir do versículo do número 17. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Isso é Paulo, ok? Escrevendo a igreja que estava na cidade de Coríntios, na Grécia. Pois, quando vos reunis, versículo 20 diz assim, ou melhor, versículo 19. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Mas quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome, e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Esse texto bíblico e essa passagem bíblica, ela tem algumas particularidades, alguns pontos cruciais que devem ser observados e analisados para que venhamos
crescer espiritualmente e sentar à mesa do Senhor de forma digna. Existem algumas verdades aqui muito interessantes. Pastor Geazi, lá de Osasco, São Paulo, bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Daqui a pouco, tem muitas pessoas mesmo entrando. Eu vou estar citando o nome de todos vocês, ok? Existem alguns pontos muito interessantes nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo: eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Então, o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. Primeira verdade, o ensino de Paulo sobre a ceia do Senhor foi um ensino que ele recebeu do Senhor, não era dele. Existem alguns momentos nas cartas de Paulo em que Paulo diz assim: olha, não é o Senhor quem está dizendo, mas eu, Paulo, estou falando isso ou estou falando aquilo. Então existem alguns momentos nas cartas paulinas em que Paulo expõe a sua visão de homem, visão de Paulo, visão de um ser humano, não é? Sua concepção acerca de determinados e pontuais assuntos. Mas neste momento Paulo diz: eu vos ensinei o que também recebi do Senhor. Então o ensino aqui não é de Paulo, o ensino aqui é do Senhor. E eu já falei sobre essas questões aqui, quando falo da questão da aceitação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como palavra de Deus, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto poético, dentro de um contexto de valores morais. E dentro desse contexto de valores morais, devemos, claro, praticá-la, obedecê-la, porque nos conduzirá ao céu. Mas já falei aqui também do contexto da palavra de Deus, histórico, cultural, não é? Pontual, extremamente restrito à época em que foi escrita, da cultura que foi escrita e para as pessoas que ela foi escrita. E aí não se deve aplicar a nós. Ou, por outro lado, se assim fizermos, estaremos praticando e sendo aí fortes candidatos a hereges, fazendo heresia, como acontece tanto hoje aí no nosso meio, na Igreja do Senhor, não é? Ensinos doutrinários contextualizados na Bíblia e que não deveriam existir hoje, porque foi para a sua época, para a sua cultura. E algumas pessoas não conseguem entender isso. E dizem: pastor Marinaldo, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Do ponto de vista moral de Deus em relação ao ser humano, sim. Mas do ponto de vista cultural, não é? Dependendo do texto que se está lendo, do contexto em que ela foi escrita, não. Caducou. A própria Bíblia diz que parte dela caducou. E quando Paulo falou isso, ele estava falando das leis. Mas parte do Novo Testamento também caducou. Isso é muito forte e as pessoas não conseguem assimilar isso, entender isso, não é? E eu já falei sobre isso aqui. Então, minha gente, quando Paulo diz: olha, eu recebi do Senhor. Então, esse ensino da Santa Ceia é de Paulo. Número 2. Como era a ceia do Senhor naqueles dias da igreja primitiva? Era diferente da nossa Santa Ceia hoje. Hoje eu terei Santa Ceia aqui na igreja que estou pastoreando, o templo sede da Igreja Batista Aliança em Cristo, aqui em Maceió. Mas a ceia daquela época era totalmente diferente da minha ceia hoje, no sentido de liturgia, não na essência, ok? Vou explicar. Por exemplo, a ceia da igreja primitiva era colocada uma grande mesa e as pessoas ceavam e comiam muito, comiam à vontade, comiam bastante. Quem era rico trazia, porque as pessoas tinham que levar o que iam comer, ok? Contribuíam. E os pobres, muitos dos irmãos mais humildes, não tinham o que levar, mas eles iam à ceia do Senhor. E quando chegavam lá, para a tristeza deles e para a vergonha deles, já não tinham mais o que comer, porque os ricos levavam e comiam tudo o que eles levavam, e não esperavam um pelo outro, ok? Então, Paulo começa a dizer, por isso que Paulo diz: olhe, esperai uns pelos outros. Então aqui nós começamos a entender o princípio, não é, do que Paulo decorre nos demais versículos e todo o contexto, toda a
liturgia, não é, espiritual, simbólica, que contém a Santa Ceia. Não era como hoje, que tem um pedacinho de pãozinho e um cálicezinho pequeno, você come aquele pedacinho de pão, aquele cálicezinho e participou da ceia. Não, era uma ceia farta, era muita comida. Tanto que Paulo diz, olha, uns comem e outros se embriagam. Vocês comem tanto e tem até aqueles que bebem tanto que se embriagam. E aí Paulo diz, vocês não têm casa para comer e para beber? Então se querem comer e beber sem nenhum significado, sem nenhum propósito, sem dignificar o ato que em si é carregado de simbologia, de valorização espiritual, de reconhecimento, de gratidão a Deus por tamanho sacrifício de Cristo no Calvário, se não existe essa percepção em vocês do simbolismo, do espiritual, da gratidão, não é? De toda a importância e de todo o significado e de todo o discernimento que esse momento solene tem, se é para comer, só por comer, como vocês estão fazendo, comam em casa. Então Paulo começa a ensinar, não é, como devemos nos comportar na Santa Ceia do Senhor. Aí você me pergunta, pastor Marinaldo, o que é participar da Santa Ceia indignamente? Porque está escrito que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. O que é participar indignamente? É participar em pecado? E eu vou lhe dizer que não. Não é isso. Não é isso que muitas igrejas ensinam. Não, Paulo não está falando a respeito disso, meu irmão. Porque se participar da Santa Ceia do Senhor indignamente fosse questão de pecado, nenhum de nós seríamos dignos de sentar à mesa do Senhor. A Bíblia diz que a salvação não vem de nós para que não possamos nos gloriar. Não está nas nossas obras, mas é pela graça. O que é graça? Favor imerecido de Deus. É aquilo que eu não estou pronto, não sou digno de participar. Não tenho nenhum mérito para ser salvo. Mas o favor imerecido é amor, é bondade, é misericórdia. Isso é graça. Então, quando eu sento à mesa do Senhor, tendo a real concepção do discernimento do corpo de Cristo, eu estou digno de participar da ceia. Então, o que é participar da ceia do Senhor indignamente? Paulo estava dizendo, olhe, quando vocês forem participar da ceia, sejam dignos, porque a ceia ela é digna. Dignifiquem a vocês mesmos. Não é dignificar o ato, não é dignificar a liturgia, não é dignificar a mesa, os elementos, o pão, o cálice. Não é nada disso, é dignificar-se. É vir com reverência. É sentar à mesa do Senhor, dizendo, Jesus, obrigado por tua morte, por teu sacrifício. Não é comer a revelia intelectual, espiritual. Não. É comer com temor, com tremor, com gratidão, com sensibilidade, com quebrantamento, com humildade, com prazer, com alegria. Reconhecendo quão grande valor tem esse momento para nós, que não é de graça, mas que houve um preço. Houve um preço e esse preço foi pago. A internet deu aí uma panezinha, mas já voltamos. Vamos estar sentado à mesa do Senhor. Sentar à mesa significa comunhão. Sentar à mesa significa coração pacificado. Quantas famílias não sentam à mesa juntos porque não existe paz no lar? Não dá para sentar à mesa e participar de um almoço, de uma janta, de uma ceia juntos, porque não existe pacificação na alma, relacional, na convivência diária. Então, participar da ceia do Senhor, discernir o corpo de Cristo, é discernir o caráter de Deus. É discernir os ensinos de Jesus. É discernir o espírito do Evangelho. É discernir o corpo de Cristo, é discernir o nosso relacionamento cotidiano, diário, o vínculo da unidade. É discernir a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João,
Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Participar da ceia do Senhor dignamente é ter paz com meu irmão, é estar em paz com a minha consciência, que é o tribunal secreto da minha alma, em relação à prática do Evangelho no meu dia a dia. Participar da ceia do Senhor dignamente é ter um coração sensível, quebrantado, relacional, compassivo, piedoso. Participar da ceia do Senhor dignamente é entender que aquele momento é mais que um momento, é mais que uma mesa, é mais que pães, é mais que cálice, é mais que uma reunião, é mais que um momento coletivo, é mais que qualquer outra coisa que possamos imaginar, é muito mais do que isso. Transcende a humanidade, o material, não é, o natural, e nos faz adentrar a presença de Deus com todo o significado do Calvário, da cruz de Cristo, do amor de Deus, que deve estar em nós. Participar da ceia do Senhor, meu irmão, é mais do que estar preocupado com pecados pontuais da nossa humanidade, que é natural de quem tem alma, de quem tem emoções, de quem não é uma parede, não é um poste, de quem todos os dias comete falhas maiores ou menores, por isso ou por aquele motivo, ou induzido ou não induzido, deliberadamente ou não deliberadamente, enfim. Participar da ceia do Senhor é muito mais que tudo isso que se ensina por aí. Ah, pastor Marinaldo, eu não sou digno de participar da Santa Ceia hoje porque eu menti ontem. É muito mais que isso. Ah, pastor, eu não sou digno de participar da Santa Ceia hoje porque eu fiz juízo de valor a respeito de alguém. Eu não sou digno de participar da Santa Ceia porque eu cometi um deslize na minha vida espiritual. Meu irmão, é muito, mas muito mais do que isso. Tornar-se indigno de participar da ceia do Senhor é não vivenciar diariamente o corpo, o sacrifício, a essência do sacrifício de Cristo no Calvário. É não sermos um cristão autêntico, é não amarmos o próximo. Participar da ceia do Senhor indignamente, não discernindo o corpo de Cristo, é não termos entendido a mensagem que Jesus nos passou e vivermos como vivem as pessoas que não conhecem o Evangelho e que não têm temor de Deus. E quantos cristãos dentro da igreja que vivem como se não conhecessem o Evangelho e que não têm o temor de Deus? Eu conheço pessoas ímpias que são muito mais dignas, isso é muito forte que eu vou falar, mas que são muito mais dignas de sentar à mesa do Senhor do que muitos cristãos que estão dentro da igreja. Eu conheço pessoas ímpias no contexto religioso, não é? Ímpias, digo, no contexto religioso, porque elas reconhecem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. As pessoas creem, só não estão dentro de uma igreja evangélica, só não estão caminhando conosco, não é? Dentro do nosso contexto, mas tem uma vida muito mais digna de sentar à mesa do que muitos cristãos que estão dentro da igreja. Então, essa questão do discernimento do corpo de Cristo na ceia do Senhor é discernir tudo. Não estar preso simplesmente ao significado. Não, discernir o corpo do Senhor é entender que é essa mesa, esse cálice, esse pão, essa reunião, essas pessoas, tudo que está aqui, todo o contexto físico, é para trazermos à memória, como Jesus disse, a sua morte e a sua ressurreição. Entendi isso? Então estou digno. Não é só isso. Está muito mais aquém, ok? É tornar-se digno da ceia do Senhor diariamente. Na compreensão do Evangelho, na obediência do Evangelho, na prática do Evangelho, no amor ao próximo, na sensibilidade relacional ao próximo, na consciência do bem-estar coletivo, na consciência de que devo chorar com os que choram, me alegrar com quem se alegra, a vitória do meu irmão é a minha vitória,
na consciência do bom samaritano que socorre o cara caído, que foi assaltado, cujo passou o pastor, fez de conta que não viu, passou o cantor evangélico, o levita, fez de conta que não viu, mas passou um samaritano que não faz parte do contexto do pastor, nem do cantor, foi lá e socorreu. Jesus disse, esse é o próximo dele. Participar da Santa Ceia do Senhor dignamente é você vivenciar o Evangelho no teu coração. É você vivenciar o amor de Deus em relação ao teu próximo. É você ter uma vida pautada na palavra do Senhor. Não como religioso, tirando todos os dogmas da religião que não servem, não edificam, não acrescentam. Pelo contrário, muitas vezes impedem as pessoas de entrarem no céu. E Jesus combateu muito contra isso. Leia lá nos Evangelhos que você vai ver e vai entender o que eu estou falando aqui. Participar da Santa Ceia do Senhor dignamente é sentar à mesa do Senhor e poder olhar nos olhos do teu irmão sem mágoa, sem rancor, sem julgamentos, sem juízo de valores, limpo de coração, aberto de coração, para ouvir, para perdoar, para entender, como sendo mais forte, carregando a carga dos mais fracos, como aquele que ora mais, suportando aqueles que não oram, que não têm vida espiritual, que não têm conhecimento de Deus, mas que sobretudo precisam da misericórdia de Deus para um dia habitar as mansões celestiais. Participar da ceia do Senhor dignamente é você entender o Evangelho. Só isso. Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos a Santa Ceia do Senhor no nosso templo sede da Igreja Batista Aliança em Cristo aqui em Maceió, e você é o meu convidado. A internet deu uma pane, mas eu estou terminando. Você é o meu convidado, é minha convidada especial para estar conosco, ok? Deixa eu ler o nome aqui das pessoas que entraram, que estiveram conosco nessa live. Quero aqui mandar a parte do Senhor um abraço aí. A Geisiane Oliveira, Deus te abençoe, querida. Edivânia Josefa, Gil Décio, João Duarte, Monique Oliveira, Jamerson Barros, Ieda Piemonte, esposa do missionário Ieda, esposa do meu amigo pastor Roberto Piemonte, Deus abençoe. Everton Viana, Rosana Meire, missionária Nilza Zimmermann, pastor Geazi lá de Osasco, São Paulo, Deus te abençoe, querido. Um abração, Geazi, sua esposa, irmã Raquel, a Rosana Meire, Anne Araújo, Micarla Tomás, Deus abençoe, a paz do Senhor, Micarla. Deus abençoe a todos vocês. Minha gente, hoje à noite nós temos um grande culto de Santa Ceia, no nosso templo sede da Igreja Batista Aliança em Cristo, aqui em Maceió, que está na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, por trás da Home Center Carajás, bairro Tabuleiros Martins, parte alta de Maceió. Eu aguardo todos vocês, ok? A partir das 18 horas e 30 minutos até as 20 horas e 30. Começamos cedo, 6h30 da tarde, terminamos cedo, 8h30 da noite. Você que tem filhos, temos uma sala climatizada, a igreja está toda climatizada, temos as tias que vai ficar com seus filhos na salinha, cultuando com eles, enfim. E aí você vai estar confortavelmente aqui, ok? Adorando a Deus, participando da mesa do Senhor, e vai ser uma bênção. Então Deus te abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus.